Olá, se você não me conhece, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai bater um papo bem legal, onde eu vou ajudar a você identificar se você é um ser, a sua essência é extraterrestre. Calma que eu vou explicar direitinho. Bom, a gente vai começar, eu vou trazer para vocês tudo que me foi passado nas minhas projeções. Então eu estou compartilhando com você. Se você achar que é doideira minha, que não tem nada a ver o que eu estou falando, beleza, só ignora o que eu comentei e tudo bem. Agora, se você se identificar, presta atenção que eu acho que vai fazer sentido para quem realmente tiver essa conexão, ok? Então eu vou começar a explicar para vocês como foi formada a nossa civilização. Todo planeta, ele começa de uma forma, assim, em princípio, na verdade não é todo planeta. Como nós somos formados? Em princípio, nós somos partículas que viajamos pelo espaço, vamos nos aglutinando por eletromagnetismo, vamos circulando pelas galáxias, encarnando em planetas, de planetas em planetas, a gente vai evoluindo, a gente vai modificando até a gente se tornar um princípio inteligente, habitar um planeta onde a gente vai evoluindo, vai crescendo e por aí vai, tá? Então, o que acontece? Cada planeta evolui a espécie primitiva, vamos dizer, primitiva é meio primária dele, vem com a sua própria evolução. Então, as primeiras partículas que vão parando ali por eletromagnetismo, vão evoluindo, e aí você tem um princípio mais inteligente, numa forma dentro daquela espécie, no caso do nosso planeta, uma forma mais humana, né, que veio se formando, veio se consolidando assim, né, dentro desse formato. Só que esses seres que foram formados, eles na verdade eram muito primários. E aí os nossos irmãos do espaço, aqueles que são mais evoluídos, eles estão sempre atentos a essas formações, tanto os positivos quanto os negativos. Os negativos ficam ligados porque uma nova civilização pode ser construída num novo planeta onde eles vão tirar proveito, onde eles têm os interesses próprios deles para manipular essa civilização. E os positivos, eles não podem intervir. Por quê? Eu sempre falo que gente do bem não faz mal a ninguém, então jamais eles vão fazer guerra. Gente do bem respeita livre-arbítrio, então ser positivo, ser evoluído, ele vai respeitar o livre-arbítrio e vai respeitar a nossa evolução natural. Eles vão criar situações para que cada vez mais a gente tenha escolha, e mesmo que a espiritualidade negativa manipule ou force uma determinada escolha, através do nosso livre-arbítrio a gente vai se afastando das escolhas ruins, tá? Então, o que aconteceu especificamente no nosso planeta? A nossa raça primária, aquela que veio através da evolução mesmo, né, do planeta, chegou a um ponto que seres de fora se misturaram a ela para transformar nesse homem que nós conhecemos atualmente, essa forma hominal, né? A gente está falando já de milhares de anos para cá, a gente está falando dos homens das cavernas, os mais primitivos, que esses eram aqueles que evoluíram junto com o planeta. Então, algumas raças, tanto boas quanto ruins, se misturaram. E quando eu falo raça ruim, gente, eu quero até consertar. Não é que a raça seja ruim, só que alguns seres daquela raça tinham pensamentos mais egoístas, voltados para o interesse deles. Então, eles se misturaram ou trouxeram outras raças que eram até escravizadas por eles para se misturar esses primários que estavam aqui na Terra para a formação de uma civilização. E vieram trazendo isso aí um bom tempo. Aí a alta hierarquia e os seres mais evoluídos, os positivos, vendo também o que estava se passando, usaram do mesmo artifício. Infiltraram alguns, trouxeram alguns para que esses se misturassem, né?
e melhorasse um pouquinho essa raça que foi criada pelos negativos. Então a gente está falando de alguns anos atrás, alguns milhares de anos, e nós tivemos vários episódios disso. Alguns falam que os Atlantes vieram para fazer isso, outras raças, mas eu vou falar especificamente do que me foi mostrado e do que eu realmente ouvi. Não vou nem ficar lá naquilo. Então, lá atrás, nos Atlantes e nada disso, ok? Eu vou falar do que foi mostrado, que eu sinto que eu tenho uma forte ligação. Então, vocês já ouviram falar nos celtas, nos druidas. Na verdade, esses seres que vieram para cá e que formaram essas seitas, vamos dizer assim, eram seres que vieram lá de fora. Alguns vieram em seus próprios corpos físicos, passaram pelos portais. Stonehenge é um portal, tá? Acredite ou não, mas é. Passaram pelos portais porque eles sabem fazer essa manipulação, eles sabem fazer esse transporte, esse teletransporte, sei lá o que possam chamar, nessa desmaterialização e rematerialização, vamos dizer assim. Então, alguns vieram até adensando, porque eles são mais sutis, mas eles conseguiram adensar um pouco mais seus corpos e vieram para cá dessa forma. É lógico que isso assustou muito a galera daquela época, né? E eles sabiam que o conhecimento não seria fácil ser passado, ser transmitido, justamente pela ignorância, né? No sentido de falta de conhecimento da civilização que habitava aqui no planeta. Sabia que isso ia levar medo para alguns, e realmente o que aconteceu a gente viu aí, muitos foram mortos, muitos foram queimados nas fogueiras, e isso a gente vem falando já lá de trás. Então, alguns que foram chamados de bruxos, bruxas, magos, na verdade eram detentores de conhecimentos de energia, de manipulação energética, que eles exercitavam até para trazer também evolução para a nossa raça, conhecimento, né? Há 2000 anos atrás, Jesus tentou falar de física quântica e foi crucificado. Então, essa galera também já sabia que tinha muito problema aí pela frente, e eles vieram até antes, depois, vieram até para preparar o terreno para os que viriam depois. Eles já vieram sabendo que eles também passariam por muitos apuros, né? Muito aperto. Mas aí o que aconteceu? Alguns vieram em corpos e outros fizeram uma preparação energética do lado de lá, para que eles pudessem sofrer a ação, se adensaram para que eles sofressem a ação eletromagnética do planeta para encarnar aqui, para que eles pudessem ocupar corpos que estavam sendo formados. Os primeiros vieram em seus corpos para que eles pudessem, entre eles mesmos, gerar mais, procriar, né? Gerar mais seres que vibravam na mesma frequência, cujos corpos dariam condição para aqueles que estavam do lado de lá esperando para reencarnar. Então foi assim que eles chegaram aqui no planeta. E eles tentaram, eles trouxeram muito conhecimento, mas muita coisa não pôde ser revelada, porque sentiram o estado da raça, da civilização que estava aqui ainda era muito, muito atrasado, né? Muito infantil. Então eles tiveram muita dificuldade. Esses seres que vieram encarnados em seus corpos, ou que depois eles foram para o lado de lá e começaram a reencarnar também, já encarnaram várias vezes no planeta. E alguns, até nessas encarnações, acabaram baixando a vibração ao invés de elevar. Porque quando a gente está encarnado aqui, o nosso cérebro físico é muito limitado, gente, extremamente pequenininho, perto da nossa capacidade, né? Então, muita coisa, às vezes, é esquecida. E isso vamos dizer, é o risco que a gente corre de se encarnar. Não tem jeito. Então, é por isso que, assim, às vezes a gente escorrega um pouco, levanta, escorrega, porque você está sofrendo toda a ação que é mais forte, muitas vezes, do que aquilo que você traz em essência. Mas esses seres vieram encarnando, já encarnaram algumas vezes na Terra, e hoje, atualmente, vários, estão encarnados aqui, tentando trazer a elevação, tentando ajudar os outros a despertarem, até aqueles mesmos que eram mais primários, mais atrasadinhos, né? Que frutos
da conjunção dos primários com aquelas raças que vieram lá de fora com a intenção de criar uma civilização escrava para eles. Bom, aí o que aconteceu? Então nós temos atualmente encarnados na Terra esses seres que vieram lá de fora e que já passaram por algumas encarnações. Aí veio a história dos índigos há pouco tempo atrás, né? Que falaram, não, veio uma leva de espíritos para ajudar o planeta. Da onde vieram esses índigos? Gente, dificilmente um espírito que vem de um outro planeta consegue encarnar logo de primeira aqui na Terra, em algum corpo humano. Existe uma diferença muito grande vibracional, frequencial, então todo um preparo tem que ser feito. Por isso, alguns vieram em corpos para poder procriar entre eles, para gerar corpos que eram compatíveis com os que estavam do lado de fora, né? E tal. Então, aconteceu também de alguns não conseguirem reencarnar, porque ficaram incompatíveis. Alguns vieram para cá e conseguiram manter um padrão legal, e aí não sofre a ação eletromagnética do planeta, ficaram do lado de fora, mas auxiliando na tarefa de evoluir, de trazer evolução. Então se tornaram o quê? Mentores, se tornaram os guias da Umbanda também, se tornaram espíritos que se manifestam e trazem bons conselhos. São esses que ficaram do lado de fora, que não encarnam porque estão fora da atração eletromagnética. Beleza, ok? Até aí entenderam. Só que o planeta estava indo de um jeito e eles têm como prever, já falei dentro da tecnologia deles, que a gente passaria por esse período de transição, porque esse período de transição é a aproximação de um outro astro. Então tudo, se fizer os cálculos, você consegue precisar mais ou menos como isso ia acontecer, quando aconteceria. Não a data completamente exata, que eu já falei que o nosso planeta, olha que lindo ele aí atrás, é um organismo vivo. Então não tem como você precisar que vai ser na data certinha, porque até a nossa vibração mexe com a vibração do planeta também, dependendo de como a humanidade está pensando. Agora, há pouco tempo, a gente passou por um perrengue danado, coitadinha, atrasamos a evolução do planeta com a carga de medo que a gente jogou sobre ele. Então, tudo é mão dupla. A gente sofre influência, mas a gente influencia ele também. E aí, como eles sabiam que a gente passaria... Eu sou apaixonada pelo planeta Terra, olha que lindo. Essas imagens aí, presente para vocês. Eu fiz questão de colocar para que, enquanto eu falasse, vocês vissem o que eu muitas vezes já vi em projeção. Eu já consegui sair assim e ver isso de cima, né? Talvez um pouco acima, não tão aí do espaço, mas um pouco mais acima, e é linda a visão. Bom, os índigos, o que aconteceu? Como alguns espíritos não estavam do lado de lá trabalhando, então eles continuaram fazendo a tarefa deles, mas do lado de lá, porque não reencarnavam. Foi preparado um grupo especialmente para reencarnar na Terra, para poder trazer uma mudança. Então, esses índigos, na verdade, são essências que vieram do outro planeta, mas não vieram agora. Eles já tinham vindo lá atrás, né? E encarnaram algumas vezes na Terra, evoluíram, saíram fora do padrão da Terra, ficaram do lado de fora e aí foram preparados de novo para encarnar. Então, os índigos, na verdade, eles usou esse rótulo porque realmente os índigos vibram numa cor assim, tá? É reconhecido lá fora dessa cor. Então, eles foram preparados para encarnar de novo. Beleza. Qual a missão desses seres que vieram? E eu estou falando de uma raça específica que veio trabalhando desde lá de trás. Mas eu creio que outras raças também fizeram esse trabalho. Só que eu estou contando essa história dessa raça. Eu não sei precisar o nome deles, de onde vieram, tá? Mas são aqueles que me acompanham, que são altos. Eles têm um aspecto claro. Alguns não são necessariamente louros, que eu já vi com o cabelo castanho. Agora, os olhos azuis são inconfundíveis.
eles têm olhos faiscantes, azuis, assim, muito vivo, tá? Então, essa raça que eu tô falando que veio e aconteceu tudo isso com ela e se misturou. Então, algumas houveram também depois, lógico, misturas entre os que estavam aqui, aqueles que eu falei que eram os primários misturados, mas que foram evoluindo também, né? Porque essa raça que veio de fora e que quis escravizar, alavancou também, trouxe mais inteligência, trouxe mais... Então, depois que os bonzinhos, esses que eu tô falando, que vieram como druidas, celtas e tal, se estabilizaram aqui, tiveram filhos, e os filhos deles começaram também a casar, a se juntar com aqueles que eram misturados do lado de lá. Por isso nós não temos todos da raça com os olhos claros, com os olhos azuis, houve uma mistura. Porque alguns evoluíram e vibracionalmente eram compatíveis, então acabou virando essa família aí toda. Mas é para que vocês consigam entender. E aí, esses seres que vieram e reencarnaram com essa função de ajudar o planeta, que a gente chama de índigo, que pode dar o nome que quiser, e o índigo é só devido à coloração, como eu expliquei, eles vieram, na maioria, numa leva entre 1960 até 1980, estourando, tá? Uns 20 anos de espíritos encarnando na Terra em diversos pontos do planeta e que tem a mesma característica de trazer informações, de mudar, de quebrar paradigmas e trazer uma outra visão para que preparasse o planeta para receber finalmente as informações todas de física quântica, de conhecimento, além do que aquilo que a gente vinha recebendo pelas religiões, tá? Então, eu vou ajudar você a se identificar para ver se você é dessa leva, porque eu tenho certeza que eu sou. Eu agora não tenho mais vergonha de falar não, gente, antigamente eu tinha, mas eu tenho certeza que eu sou dessa leva. Então, assim, houve todo um preparo para que a gente realmente pudesse reencarnar. E uma das características fortes, e vamos ver se você começa a se identificar. Primeira característica para você identificar se você é uma dessa leva aí, é nascer entre 60 e 80. Eles nasceram, nós nascemos nessa época, tá? Então, para identificar que você, toda daquela leva de espíritos que a gente chama de índigos e que eu não gosto de rotular. Mas é índigo por quê? Porque nós emitimos uma coloração, assim nós somos identificados dessa forma pela cor que a gente emite lá no plano espiritual. Segunda coisa, você se sente, você tem muita afinidade com o universo. Desde pequenininho você olhava para o céu à noite, principalmente, você sentia fazer parte do universo. Você traz isso dentro de você. E parece assim que você sente que existe uma outra casa, um outro lar lá fora que não o seu próprio planeta, né? E desde pequena, minha mãe mesmo dizia que desde pequena que eu olhava para o céu e dizia que queria ir embora para casa, chorava, porque a terceira coisa é você não estar muito sintonizado com a família que você encarnou. E eu expliquei no outro vídeo o porquê, né, da gente não estar muito sintonizado, muitas vezes vem resolver problemas e tal, então seria a terceira característica forte. Outra característica que eu estava falando, a quarta, nós somos muito carismáticos, a gente tem uma força eletromagnética até no olhar, a gente vem com esse carisma, por quê? O nosso compromisso do lado de lá foi justamente preparar o universo, o planeta, nesse período de transição, a receber informações. Porque a gente precisa, para poder passar bem pela transição planetária, ter um conhecimento de física quântica. E esse conhecimento não é um conhecimento acadêmico, é um conhecimento que tem que passar para as pessoas de vibração, de frequência, de como a gente como o nosso comportamento interfere no nosso corpo e como isso vai fazer com que a gente melhore
e que passe bem pelo período de transição para a gente não ser manipulado pela espiritualidade negativa, que você estando bem, estando na frequência certa, dificilmente eles conseguem te acessar. Então a gente veio com esse compromisso. Por isso nós somos extremamente carismáticos. Então você vai perceber, caso você seja, você vai perceber que você tem uma personalidade que marca, que as pessoas conseguem... lembram de você, você grava na cabeça das pessoas, aonde você chega também, você tem um poder de comunicação, então você tem uma personalidade marcante. E isso é para você usar para o bem, tá? O que eu falei, que alguns índigos, por que a gente está precisando despertar? Alguns fizeram mau uso de todas essas características aí, eles começaram a usar em benefício próprio. Então a gente tem líderes políticos, a gente tem líderes religiosos, todos dessa leva, mas que começaram a utilizar isso para enriquecer e para proveito próprio, né? Alguns também vieram, mesmo tirando algum proveito, na verdade não um proveito, é tirando sustento, mas eles estão fazendo a parte deles, mas aí alguns entram em depressão, porque se tornam líderes, se tornam pessoas até queridas, mas não conseguem lidar muito com tudo isso, entram numa crise existencial muito grande. Não vou citar nomes, mas a gente tem exemplos aí de pessoas famosas que realmente estão nesse esquema aí, e a gente precisa até mandar boas vibrações para que eles tenham força e não acabem tirando a vida, né? Porque alguns até pensam nisso porque se sentem muito desajustados, muito. E muitas vezes até conseguem ficar bem financeiramente, conseguem ficar, mas não conseguem encontrar a paz porque não conseguem lembrar bem todo o propósito que eles têm para fazer. Então é um desajuste muito grande. Mas isso é normal, gente. No outro vídeo eu expliquei que quando a gente encarna aqui, nosso cérebro físico tem muitas limitações, então a gente esquece muita coisa. Então é normal, tá? Mas o que a gente precisa fazer? Despertar esses índigos que estão espalhados aí, para que possam despertar outros, e não só despertar também, trazer para a evolução aqueles primários lá, misturadinhos, que eu falei, né? Que já estão quase prontos para ser puxado para cima, para despertar mesmo, para evoluir, mas que por eles não terem quem traga informação, eles acabam sendo manipulados pelos negativos. Então, outra característica é essa, de você ser carismático, de você conseguir, as pessoas te escutam, você tem o dom da palavra, natural, então faça bom uso disso, sabe? Busque informação para que você possa transmitir informação boa. Mas a questão da informação também, isso eu tô falando se você achar que não tem capacidade. Por quê? Porque a nossa informação é intrínseca, muita coisa a gente passa porque tá lá dentro e na hora certa, o nosso limitadinho ali, o nosso cérebrozinho HD pequenininho, ele se abre e você passa a informação que é necessária quando você tá bem conectada. Porque a gente tem muitos amigos do lado de lá nos auxiliando nessa missão, se a gente mantiver a nossa vibração, a nossa frequência alta, porque a gente não pode esquecer nunca, a gente está encarnado. Se a gente baixa a frequência, a gente aumenta a distância frequencial daqueles que estão ali conectados com a gente, e aí a gente fica vagando aí à toa, entendeu? Fica à deriva. E não é interessante a gente ficar à deriva porque nós temos um poder muito grande, inclusive eletromagnético, que é uma outra característica. A gente queima aparelho eletrônico, a gente queima lâmpada, a gente queima tudo que está ao nosso redor quando a gente está... porque a gente produz muita energia. Bioeletricidade, a gente trabalha com essa aura energética ao nosso redor e é um poder que, se a gente não tiver consciência dele, a gente pode até prejudicar os outros ou a gente pode usar isso para o mal. Então é muito importante que a gente não fique à deriva, que a gente esteja sempre bem conectado, que a gente esteja conectado com os nossos irmãos que estão do lado de lá nos auxiliando aqui no nosso compromisso, tá? Então é responsabilidade sua, se você tem essas características, para um pouquinho, desacelera. Quando a coisa tá estressante, desacelera.
Pede conexão com a galera boa. Diz, eu tenho certeza que eu sou irmã de vocês, eu tô aqui para fazer alguma coisa. Gente, me ajuda, porque eu tô me perdendo. E eles ajudam, é incrível, incrível. Imediatamente quando você faz isso, você recebe uma mensagem, alguém te manda uma mensagem do nada no teu zap, que tem tudo a ver com o teu momento, são eles agindo para te trazer, assim, aquilo, eu tô aqui, hein? Nós estamos aqui, você não tá sozinho não. Vem do nada, gente. É um vídeo que você abre que a mensagem é certa, é um livro que você abre, é um outdoor na rua que vem a frase assim, ó, na tua cara, aquilo que você estava precisando. Porque é só você se sintonizar, você se conectar com eles do lado de lá, que eles vêm, eles conseguem, a gente estreitando a nossa frequência, eles vêm e nos auxiliam. Então fica ligado nessas características. Eu sei que muita gente diz, ah, mas tem muita gente assim. Não, não tem não. Se você sente isso, pode ter certeza que você é especial também, que você tem essa missão. Olha, mesmo aqueles que não vieram para falar, para transmitir informação, que são poucos, tá? Mas mesmo que você não recobre isso, só a sua luz é como se você fosse um foco de luz no meio da escuridão. Então, sabe, sinta a sua importância nesse momento. Você é um foco, a sua energia é real, ela ilumina todos que estão ao redor, as pessoas sentem isso. Só que quando você não está equilibrado, também é faca de dois gumes. Se você está bem, as pessoas gostam, se sentem bem ao seu redor. Se você está mal, você repele todo mundo, porque você é uma usina energética, que tanto pode ser de uma frequência boa, e aí você atrai todo mundo, igual a luz que as mariposas, né, vêm, como pode ser de uma energia trabalhada com os chakras mais baixos, de raiva, de rancor, e aí você se torna uma coisa até destrutiva para os que estão próximos de você, sem você perceber. Mas o teu pensamento tem uma força destrutiva muito forte, uma força muito forte, mas é redundante, é pleonasmo, mas é assim que funciona. Lembra que eu vim falando com vocês da importância? Olha, a gente está com pensamento potencializado. Pois é, principalmente essa galera que veio. A gente está com a nossa força, quando o planeta dá o pico, a gente fica compatível com ele. Porque a nossa essência vibra nessa frequência nova que está chegando aí. E aí os nossos superpoderes se manifestam. Evidência, intuição, clareaudiência, tudo. A maioria dos médiuns também, as pessoas que têm algum contato mediúnico, pode se enquadrar nessa galerinha aí, tá? Então fica ligado, você é especial, mesmo que você não tenha um canal no YouTube, eu não sou pastor, eu não falo para ninguém, você tem a luz, você é a luz. E o seu compromisso, muitas vezes, você pode não lembrar das informações, falei da limitação física, e isso às vezes acontece pelas combinações genéticas aqui também. Você encarnou num corpo que muitas vezes, pela combinação genética ali, era compatível para você vir, era legal, estava ali dentro do teu propósito mais ou menos, mas às vezes não estava totalmente adaptado. Então o cérebro vem com algumas limitaçõezinhas mesmo, que a gente já tem mesmo, por ele ser menor, né, do que a quantidade de informação que a gente tem, e aí de repente fica perdido em algum lugar, na hora que você encarna, fica perdida essa informação, mas a sua luz não se perde, a sua essência, a forma de você vibrar não se perde, e isso você pode ir contagiando as pessoas com a sua alegria, com o seu bom humor, que isso é característica nossa. Os índigos, eles são muito bem-humorados, eles riem de tudo, isso incomoda muita gente. Aqueles que ainda estão vibrando mais baixo se incomodam com a nossa alegria natural, com o nosso bom humor, sabe, com o nosso otimismo. Muitas vezes eu já ouvi gente falar, você é Alice. Pô, tá falando, gente da minha família, de achar que, até mesmo fazendo crítica ao que eu falo para vocês, né, e você vê, às vezes eu faço um vídeo, todo mundo, poxa, legal, gostei, não sei o quê, e aí eu escuto uma crítica do lado de cá, não, você tá sonhando, não pode ser assim, é utopia, não sei o quê, não,
deixa que falarem o que quiser, entendeu? A sua função é levar luz realmente, é clarear, sabe? Então, mesmo que você não fale, que você não transmita informação, só a sua presença já está cumprindo, já está cumprindo o papel que você veio fazer aqui, que é iluminar as pessoas ao seu redor e auxiliar todos nesse processo de transição planetária, tá? Então, assim, você tem que ficar bem ligado nessas características, se você se enquadra, tá? É lógico que a gente tem outras coisas, assim, você vai se identificar como uma pessoa, muitos vão achar que você é uma pessoa inconformada, mas você veio para quebrar paradigmas, então você às vezes é meio rebelde, não aceita a regra, porque a nossa cabeça não funciona com as regras que foram criadas pela galera negativa, que criou regras para manipular. Então a gente não aceita essas regras que foram criadas principalmente pelo medo, pelo temor. A gente não trabalha nesse nível, então a gente acaba se tornando rebelde, a gente não aceita, a gente só aceita aquilo que realmente é coerente, que faz sentido, que é justo. O que não é, não entra na nossa cabeça, não adianta, porque não é nossa frequência. Então você vai se sentir muitas vezes totalmente fora da civilização, da sociedade, você vai se sentir antissocial, porque você diz, isso aí não tem nada a ver comigo, não é por aí, mas é porque você justamente veio para mudar isso tudo. Então mude, sabe? Não se covarde, não pense, eu quero ir embora, esse mundo não é para mim. Não faça isso. Você tem um propósito lindo aqui. Você tem um propósito, acredita nisso, é real, é verdadeiro. Tô falando para vocês assim porque eu sei que é, sabe? Eu sinto isso cada vez mais, eu tenho certeza disso. Se não fosse, eu não estaria aqui falando para vocês, chegando a tantas pessoas, porque eu, dentro do que eu escolhi fazer, eu vim já até preparadinha para poder falar com um número, né, de pessoas. Mas, mesmo que você não tenha esse mesmo caminho que eu trilhei, volta a falar, brilhe, deixe a sua luz brilhar, ilumine. Mas eu sou uma dona de casa, eu só cuido da minha família. Faça isso, transmita isso para os seus filhos, transmita isso para o seu esposo, transmita isso para os seus vizinhos, transmita para as pessoas ao seu redor, que passe a sua luz, sabe? Seja sempre up, que esse é o seu compromisso. Só o fato de você estar encarnado aqui, você é um farol, tá? Então, é muito importante que vocês se reconheçam, para que vocês possam voltar no propósito, para que não se percam, porque a espiritualidade boa está muito preocupado com essa galera aí que veio e que ficou meio perdida aí, acabou ficando à deriva, alguns descambaram. E aí o que acontece com esses que encarnaram aqui? Quem baixar o padrão vibracional vai entrar de novo na roda de Sansara, vai ficar encarnando, reencarnando, encarnando e reencarnando. Aqueles de nós que conseguir criar o propósito e não se contaminar muito, mantiver esse padrão um pouquinho acelerado, o que pode acontecer? A gente desencarnar e ficar do lado de lá auxiliando de novo, caso você não queira encarnar. Você vai ter escolha. Volto a falar na importância do livre-arbítrio, entendeu? Quanto mais evoluído, mais livre-arbítrio nós temos, sacou? Então é assim, então se você mantiver, na verdade, a sua frequência, você vai desencarnar e você vai poder escolher, eu volto ou eu não volto. Sei que muitos vão discordar de tudo isso que eu tô falando, sei que muitos vão achar que é viagem, mas eu sei que eu tô falando para aqueles que eu tenho que falar, tá bom? Então, se você assistiu até o final, obrigada, porque eu sei que cada palavra minha foi mexendo um pouquinho com você, obrigada de coração, desperte de verdade, cumpra o seu propósito, seja bem-vindo aqui ao time, eu tô aqui junto e agora cada vez mais dando a minha cara a tapa, porque é preciso, viu? É preciso a gente despertar juntos, ok? Bom, me segue lá no Instagram, eu tô sempre lá pelo Instagram também botando um monte de coisas, porque minha função é distrair também, né? Trazer alegria para que vocês consigam ter a vida um pouquinho mais leve, naqueles momentos que estão mais pesadinhos, aí vou lá no Instagram da Meire, aí distrai um pouco, eu faço também muita palhaçada,
e acaba que torna tudo mais leve para que você consiga aí seguir tua caminhada e brilhar, tá bom? Que volta a falar, ninguém veio aqui para sofrer. Não acredite nisso. Você não veio para sofrer. Você veio para cumprir a sua missão. Eu sei que tem horas que pra gente parece que tá tudo confuso, que tá tudo fora do lugar, que a gente não pertence a esse mundo, mas faz parte do game. Você quis jogar, tá aqui, viu? Vamos continuar aí jogando e ajudando as pessoas. Vamos participar mesmo de verdade, entregar o nosso coração aí nesse compromisso que a gente firmou, ok? Bom, mais uma vez, gente, muito obrigada de coração e fiquemos todos com a luz linda mesmo que nos ilumina, que tá sempre aí conosco, ok? Beijos!